Fala, família imperiana! Sejam muito bem-vindos ao nosso Resenha Imperial. E como vocês já viram, estamos voltando e de casa nova. Já quero aproveitar e agradecer a parceria com a Universidade de Estácio de Sá, junto com o Núcleo de Comunicação, que fez essa parceria junto com o nosso glorioso Império Serrano. E estamos chique, né, gente? Temos até produção agora para fazer um Resenha Imperial maravilhoso para vocês. E hoje o nosso convidado é uma pessoa muito querida no Império Serrano, vocês daí de casa já sabem quem é, né? Ele que está sempre no meio do povo. Se você ainda não foi registrado por ele dentro da quadra, aguarde que seu momento vai chegar. O nosso vice-presidente de carnaval, Paulo Santos. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Maura. Eu estou muito feliz, já era para ter vindo, né? Já tem um tempo. Obrigado pelo convite. Mas chegou. Obrigado pelo convite. Olá, turma do Império Serrano. Gente, que olha, você até parece que o Paulo é assim, sério, né? Mas aí tem um diretor aqui, nosso, que veio falar pro Paulo, o Paulo fala, pô, como se o Paulo falasse muito, agora ele tá assim tímido, gente. Quem conhece o Paulo sabe que o Paulo não é assim, né, Paulo? Fica à vontade, a casa é sua. A gente quer conhecer um pouquinho do Paulo Santos, porque o Paulo Santos não caiu de paraquedas no carnaval, né? O Paulo Santos, fora do Império Serrano, tem uma história linda e queria que você contasse um pouquinho pra gente. Quem é o Paulo Santos? Paulo Santos é esse cara apaixonado pelo carnaval e pelas artes plásticas, que se dedica ao Império Serrano já há algum tempo, desde 2008, que entrei na escola, embora eu tenha estado na quadra do Império Serrano no final dos anos 60. Eu saía de Nova Iguaçu para ver uma porta-bandeira dançar, que se chama Alice. Nova Iguaçu. E desfilei no Carmen Miranda com um grupo de pessoas que moravam nessa época no Flamengo e fui campeão pelo Império Serrano. E depois não mais voltei. Me reencontro com o Império Serrano em 2007, a convite da Márcia Lávia e Renato Lage, para que eu fosse destaque da escola. E desde então, eu me tornei operário do Império Serrano. Então surgiu um amor verde e branco, né? Sim, eu diria que sim, porque a experiência no carnaval, ela é imensa, né? No sentido de que eu optei por trabalhar com algumas pessoas queridas, que são meus amigos há anos, né? Eu via o Império Serrano assim, muito distante, né? Porque eu tinha envolvimento com outras escolas de samba e, enfim, eu não me imaginava, apesar do meu pai ser imperiano e reclamar muito enquanto vivo, dessa parada de não estar no Império Serrano, sendo eu o filho dele imperiano. De modo que é isso, é uma história longa, né? É uma existência longa dentro do carnaval. Primeiro como participante em alas, não de comunidade, mas alas comerciais, também muito ativo também. Depois como um dos grandes destaques do Rio de Janeiro. Eu fui formatado, né, nessa experiência, toda essa experiência em ser participante de ala, em trabalhar na Portela na época, da Fundação da Tradição, de estar no Estácio de Sá, do Feijão com Arroz com Rosa Magalhães, da São Clemente, né, na época do Carlos, do Estácio, que o meu amigo Assir, queridíssimo amigo Assir, me permitia estar ao lado dele, e da Fundação da Tradição, como eu disse. Enfim, é um longo caminhar, né, para chegar até aqui. Muitos anos, gente, muitos anos no carnaval. E assim, Paulo, muita gente te vê na quadra, né, vê o Paulo Santos brincalhão, folião, né, fotógrafo, né, nas horas vagas. Sim. Mas você tem uma função muito importante no nosso Império Serrano, que é ser vice-presidente de carnaval. Assim, eu não sei se todos, né, sabem qual é a responsabilidade, qual é a função do vice-presidente de carnaval dentro de uma escola de samba. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência como vice-presidente no nosso Resenha de Madureira. Eu exerço o cargo de vice-presidente, mas na verdade eu sou operário do Império Serrano em todos os sentidos, né? Porque a minha experiência no carnaval é exatamente o fazer carnaval, né?
Então, ser vice-presidente é apenas uma nomenclatura, né, digamos assim. Porque, na verdade, o que eu gosto mesmo é estar numa bancada, de estar reproduzindo fantasias, pensando em fantasias, ter no imaginário um enredo, estar junto da comunidade, né, porque eu me aproximo muito deles, né, ter o comportamento de operário para essas pessoas que sonham com o Império Serrano, que sonham com o desfile. As responsabilidades são muitas, mas eu me enquadro, né, no Império Serrano. Por exemplo, já fui diretor de carnaval, sem nunca ter tido a experiência, né? Era operário do carnaval. Me tornei vice-presidente, né, junto a convite do Sandro Avelar. Todos sabem que nós nos juntamos, né? Mas o que menos me importa é ser taxado ou reconhecido como vice-presidente. O que eu gosto mesmo é de ser operário do fazer carnaval, do organizar carnaval e de estar junto à minha comunidade, ao povo do Império Serrano, no quintal do Império Serrano. Muito bom ouvir isso, né? E Império Serrano Carnaval 2022, campeão, né? Veio para saudar assim, todo o nosso povo que estava sedento, né? Com vontade de um samba, de um carnaval. E vem esse campeonato pra gente. E como foi coordenar toda essa parte, né? Do pensar e do agir e de colocar na avenida, né? De produzir o carnaval na avenida. Como foi todo esse planejamento do Carnaval de 2022? Eu acho que o Carnaval não foi feito por mim, não foi feito por João, por José. Foi um grupo de pessoas que se juntaram e tornaram real aquilo que todos nós queríamos, né? Esse império robusto, esse império grandioso no seu desfile. Eu não me envolvi tanto em determinadas situações porque eu decidi que precisaria cuidar da comunidade. Fazer essa comunidade que nós gostamos, né? Incluo você e tantos outros, fazê-los entender de que eles seriam uma peça fundamental para que tivéssemos êxito, né? Nessa administração, para a tentativa de trazer o título aqui para Madureira. Então, o meu trabalho foi esse. Nós e o Departamento de Carnaval, eu e o Departamento de Carnaval, trabalhamos efetivamente, né, no conversar com as pessoas, né, passar para elas, né, que seria importante a sua participação, né, para que se chegasse ao título. E tivemos isso, fomos campeões. Eu acho que eles acreditaram, né, no trabalho e abraçaram o projeto, a ideia. Sim, né? Até porque essa diretoria, né, veio para mudar esse império. Não é mudar o Império Serrano, a essência do Império Serrano, porque o Império exatamente resiste por ser Império Serrano. Exatamente. Né? Uma escola negra de tradições, de ancestralidade, de Serrinha, de Madureira, do lugar do Império Serrano. Né? O que nós fizemos, né, foi dar ao Carnaval do Rio de Janeiro, à comunidade do Império Serrano, aquele que desfila, aquele império que ele quer ver. Né? Foi muito difícil fazer o Carnaval. A demanda foi muito grande pelas dificuldades existentes. Mas todos nós, cada um fazendo, né, exercendo o seu ofício dentro da escola, né, levamos para a avenida esse império que merecidamente conquistou o título. É isso. Quando você montou a sua equipe para estar junto com você e te ajudar nessa sua meta, né, de reconquistar, de trazer a comunidade de volta, o que você pensou em relação às pessoas? Como você escolheu a sua equipe? Eu talvez tenha sido, como departamento, talvez tenha sido eu o último departamento a escolher as pessoas. Porque você precisa confiar, né? Confiar, encontrar aquele parceiro que vai te dar aquilo que você quer, né? Porque eu seria o fio condutor
né? E eles estariam ali seguindo tudo aquilo que eu queria. O escolher foi doloroso para mim, né? Porque havia uma expectativa de algumas pessoas que gostariam de estar ao meu lado, mas, ao mesmo tempo, eu me permiti, né, ir por outros caminhos. Eu trouxe pessoas, né, que conjugam comigo, né, o que é o fazer o carnaval, né? E a partir daí, nos tornamos o Operários do Império Serrano. É um grupo de pessoas, né, que se dispuseram a estar conosco, né, no coletivo, naturalmente, cuidando de administrar, né, pessoas no lugar que nós gostaríamos que elas estivessem, né? O Império veio com 18 aulas, naturalmente aí você exclui bateria, que é uma questão do mestre, né? Mas nós tínhamos, não entra nesse grupo as alas comerciais, mas nós tínhamos as alas que precisássemos de encontrar ou fazer com que as pessoas entendessem, né? E entrassem nesse nosso universo do querer. E isso foi um trabalho de formiguinha, né? No sentido de que dar conforto, entregar a fantasia sem estresse, né? Se o sapato está apertado, buscar soluções para que se troque o sapato, né? Acarinhar, né? Que o Império estava precisando, cuidar, literalmente cuidar. Nesse tempo que eu estou no Império Serrano, é a primeira vez que eu vi a escola entregando a fantasia num tempo recorde. Né? Antes do desfile, eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando. E eu creio que outros imperianos também não acreditaram quando viram o calendário de entrega das fantasias. Então, isso para mim, já de início, eu falei, cara, tá diferente. Né? Porque foi uma prerrogativa do Sandro. O Sandro entendeu naquele momento que o compromisso dessa administração seria primeiro reparar, uma das situações era reparar o erro acontecido no carnaval que passou, que seriam as baianas. Sim. Então, a prioridade seria dar conforto, mas o conforto ele no sentido abstrato, porque você estabelece uma data e vai trabalhar para que essa data aconteça. E foi isso que fez o Sandro e sua diretoria. Vamos entregar as fantasias com antecedência, para que o desfilante se sinta confortável, né? E em se sentindo confortável por ter recebido a fantasia, ele certamente pensaria, vou me dedicar a essa escola enquanto desfile na Marquês de Sapucaí, porque está sendo cumprido aquilo que foi prometido. Exatamente. Né? E não só isso, né? Ele foi acarinhado de fato, muito acarinhado. É claro que você não muda todas as dificuldades de existência em apenas um carnaval. Então, nos focamos no carnaval, no sentido assim, ele foi adiado, né? Não aconteceu na data prevista, foi um carnaval que não começava e não terminava nunca, né? Que se tornou quase que uma tortura, né? Porque Verdade. você se repete, Mangangá, enfim, essa coisa toda, lindo o samba, diga-se de passagem. Mas foi fácil, né? Para mim foi muito fácil, porque eu acho que eu me coloco de forma diferente no samba, porque eu ajo muito com o coração, né? Ao mesmo tempo que eu sou muito rude no sentido da defesa do Império Serrano, eu dou o meu coração, né? Eu dou o meu carinho, né? E isso tudo, junto com a rapaziada do Departamento Carnaval, né, fez que nós tivéssemos uma evolução fantástica, uma harmonia conduzida pelo Júnior absolutamente fantástica, né? Coesão nas alegorias, no canto, tudo aquilo que vocês viram, né? Foi um desfile que há muito tempo o Império não mostrava, né, a turma do Rio de Janeiro, né, para o Carnaval do Rio de Janeiro. Não, isso é verdade. Foi um desfile fantástico. Né, um desfile que vou falar por mim, né? Quando eu cheguei na linha, escrito final, eu queria voltar.
Porque o sentimento era esse. ele falou, não, já Foi acabou, esse o meu sentimento, Deus, vamos é. voltar. Não, peraí. Como assim passou muito rápido? Foi alegre, foi leve, sabe? Para mim, pessoalmente, foi tenso porque o carnaval é sempre muito tenso, né? Porque, embora você trabalhe todas as possibilidades de não haver erros, mas é uma ópera em céu aberto, né? É um espetáculo que é levado ao vivo, né? E você não tem o controle, por vezes, da demanda de problemas que poderiam ou podem surgir a qualquer momento enquanto desfile. Mas eu acho que nós estávamos preparados, porque foram meses, eu vou dar exemplos aqui. A ala de passistas, eles ensaiaram quase que 2 anos, né? A bateria efetivamente começou a ensaiar logo após a pandemia. Né? A comunidade demorou a chegar um pouco, naturalmente, porque eles estavam todos muito preocupados e ainda inseguros por conta não só da vacina ou da negação da vacina. Ali nós tivemos dificuldades, mas ainda assim existe não sei se provérbio, mas todos falam, o império demora... Custa, mas vem, custa, né? mais vem, né? Serrinha custa, mas Serrinha vem. custa, mas vem. Mas, assim, você só tem a certeza, pelo menos comigo eu tenho esse feeling, de que vai dar certo na concentração. Né? Porque você, quando você tem um comando, no meu caso, vice-presidente, eu tenho que comandar algumas... né? Eu comando o Carnaval do Império Serrano. Mas você percebe, ou qualquer pessoa, ainda que seja de ala de comunidade, ou um cara da harmonia, ou qualquer segmento, sente na concentração que a escola está pronta para o desfile e que fará um grande desfile. Agora, é preciso, né, que as pessoas que têm a responsabilidade, porque você entrega o carnaval para a harmonia. Aí o trabalho de Paulo Santos, de qualquer uma outra pessoa, né, ali se encerra. Ele é entregue a você, ele é entregue à comunidade, ele é entregue, né, à harmonia, entrega, enfim, eu misturo as coisas, mas eu entrego a harmonia, mas em compensação a harmonia também espera de vocês ou da comunidade, né, aquilo que se quer, papel, né, para que efetivamente aconteça, né? Sim, sim. Se né? cada um fazer o seu papel. Porque acidentes acontecem, né? Mas o Império Serrano, né, o que me deixa... foi muito emblemático esse desfile, porque você tem que conter a sua emoção pessoal, né, de ver a escola bonita, e agradecemos ao Sandro sempre, né, e a sua diretoria, enfim, a todos os envolvidos, mas isso só aconteceu porque o Sandro queria esse império, né? Mas imagine você segurando a sua... Eu sou muito emotivo, eu choro por qualquer... eu não vou nem falar desse desfile, enfim, que eu... Né? Mas foi um desfile... Chorei horrores. Exatamente. Foi um desfile em que a assistência chorava. E você chorava com eles. Eu não vou falar de choro, não. Porque Quem estava próximo... Estava dando certo, né? O projeto estava dando certo, né? Estava redondo, né? E ao final do desfile foi uma explosão de abraços, beijos, né, afetuosos, carinhos, fora de controle por tudo que aconteceu. Foi uma né? alegria imensa. Né? Acho que ali nós entendemos que, de fato, nós fomos os protagonistas, né, de tudo aquilo ali que aconteceu. Né? É isso aí. E isso é muito bom, né, em se tratando de Império Serrano, né? Eu tive momentos importantes e eu costumo dizer que nesses anos todos de vivência e de emoções vividas, de encontros, desencontros, mas eu acho que este ano, se você dissesse você não faz parte mais do carnaval, eu diria que eu sairia satisfeito porque eu conheci a tia Ira. Eu estive com a tia Ira. Eu estive ao lado da família da tia Ira e eu considero não é coisa não, mas um evento, diria assim, mais importante da minha vida. Porque eu fui na essência dessa ancestralidade. Né? Foram alguns minutos vividos ao lado dessa senhora fantástica, absolutamente fantástica, que eu segurava a emoção. E, ao mesmo tempo, foi um momento de apaziguamento com o priminho,
por coisas ditas no passado, que quando eu cheguei no Império Serrano, me disseram tantas coisas, e eu via também tantas coisas, e eu talvez tenha dito uma palavra que tenha ferido uma pessoa. Então, ter me apaziguado com o olhar do priminho para mim, né, e ter me permitido estar ao lado da tia Ira, e depois vê-la no carro alegórico desfilando, a ancestralidade estabelecida naquele lugar por 25 minutos, talvez, é o tempo de desfile de cada um de nós. Isso hoje, se o Pérez dissesse, você não faz parte mais, eu diria, o melhor momento não foi o fato de ser diretor, não foi o fato de ser vice-presidente ou de operário, mas o encontro com a ancestralidade na Serrinha. Serrinha é essa que eu gosto demais, né? Muito. É uma energia, assim, inexplicável, né? Estar na Serrinha, ver toda essa história, ver as pessoas com que são familiares de pessoas que fundaram o Império Serrano, pessoas que iniciaram a história do Império Serrano. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, mas como é que ia dançar lá na Serrinha? Eu falei, é diferente do que dançar na quadra. Eu não consigo explicar. É uma energia tão boa, porque você vê que ele realmente tem imperianos de verdade. Eu não sei explicar. Não há explicação. Quer dizer, a gente poderia aqui ficar falando de Serrinha, porque as pessoas não entendem o que é estar na Serrinha, porque as pessoas não se permitem estar, né? Esqueçamos os problemas existentes, não só na Serrinha, mas em todas as comunidades carentes do Rio de Janeiro. Ali a vida pulsa. Ali você tem pessoas bacanas, né? Famílias interessantes, mas ali na Serrinha você tem a história da Serrinha, plantada e preservada. Em cada canto da Serrinha há uma história a ser contada e há uma história a ser descoberta. As pessoas precisam entrar na Serrinha junto com o Império Serrano, talvez, né? Com o Império Serrano, naturalmente, né? Porque é a energia, né? É uma energia. Para entender esse sentimento que nós temos em relação à Serrinha. A ancestralidade ali está, né? A história do Império Serrano ali está. A minha história passou a existir a partir da Serrinha, porque eu faço parte disso. A sua história, de cada componente, a história dele, ainda que ele não conheça, mas passa pela Serrinha, porque ele é cercado por essa ancestralidade, né? Porque você pode falar de um Lucas Donato, mas você pode falar de Eulália, você pode falar de Roberto Ribeiro, você pode falar de pessoas importantes, né, que por lá passaram, compositores. Tia Maria do Jongo, né? Você tem, sabe, pessoas incríveis que a gente ficaria aqui horas, né? E lhe digo mais, histórias que ainda não foram contadas. Pessoas que são imperianas, mas que se reservam ao direito de guardar para si uma história vivida, né, do império hoje existente. Essa semana, por exemplo, eu descubro uma senhora que está dentro da Serrinha, que vamos estar juntos, e que me falou, que conversamos, e em seguida ela fala, você é a pessoa que apareceu na minha vida para fazer essa conexão entre Império Serrano e Serrinha. E me coloquei à disposição para ouvi-la, para lhe atender e trazer essas pessoas que são imperianas, acarinhar essas pessoas que são imperianas, a participar do próximo desfile. Pessoalmente, para mim, isso é uma conquista, porque eu me permito, né? Lá atrás, uma semana antes do Carnaval, o Flavinho me pediu que fizéssemos o último ensaio na Serrinha.
E eu lhe disse que eu não podia fazer o último ensaio na Serrinha, porque nós tivemos tão poucos ensaios, né? Porque a comunidade não vinha e etc e tal. Mas também lhe disse que nós voltaríamos à Serrinha, né? Para fazer também um grande último ensaio. Fizemos o ensaio geral no asfalto à frente da quadra e no final de semana seguinte nós fomos à Serrinha e fizemos um grande grito de carnaval. Você lá estava. Foi lindo. Foi lindo, gente, foi lindo. Foi... Eu não conseguiria decifrar ou contar a emoção vivida por todos nós, né? Porque ali estava a ancestralidade, ali estava... Veja só, vieram pessoas de... Ala comercial. Ala comercial e de pessoas que não são do Rio de Janeiro. Isso aí. Né? Tinha gente que não era do Rio de Ida, Janeiro. muito obrigado. Né? É Ida verdade. Saraiva, muito obrigado. Beijo, um Ida. beijo grande. E trouxeram essas pessoas à Serrinha e elas entenderam o significado do que é Serrinha para o Império Serrano. E eu te diria que eles se sentirem como se estivessem em casa ou na quadra do Império Serrano. Por isso que eu digo, as pessoas precisam conhecer a Serrinha. Entender a Serrinha para entender o Império Serrano, né? É isso. Isso. Me deixa emocionada, né? Uma coisa que mexe com a emoção, falar assim, essas coisas, a história do Império Serrano, é a raiz do Império Serrano. Eu posso pessoalmente falar. Eu passei por tantas escolas, né? Por muitas escolas, mas eu já estou praticamente quase que encerrando a minha vida no Carnaval, porque são muitos anos, mas isso, senhor? Que é isso, eu sempre falo para as pessoas, nunca vivi emoção igual. Eu acho que Império Serrano, como sambista que sou, como operário do samba, do fazer carnaval, né, de organizar, o Império Serrano me deu, eu tive a felicidade de encontrar essa escola de samba, me deu a experiência da emoção plena, do abraçar, né, de sentir que ali é o nosso quintal, ali é a nossa casa, né? Com todos os problemas. Uma família, por exemplo, né? Nos finais de semana eles se encontram para o almoço, mas tem brigas, tem desavenças. Não é diferente o Império Serrano. É a mesma coisa, mas as pessoas se amam, as pessoas brigam por um único objetivo, né? O estar junto, né? O se preparar para o desfile ou não se preparar para o desfile, estar à frente da quadra tomando cerveja, enfim, você tem um conjunto de coisas que eu posso afirmar que eu, com 50 anos de carnaval, um pouquinho mais talvez, não havia vivido. Eu entrei no Império, como eu disse, em 2007 e é sempre para mais, né, a emoção, né? E por vezes eu fui embora para casa por não querer essa situação de gestões, enfim, não cabe aqui falar do passado, mas eu sempre voltei, né? Porque o Império é o meu lugar. Ainda que eu não tenha função no Império Serrano, eu sou da velha guarda, mas o Império Serrano, no samba, é o meu lugar. É o meu lugar, de fato e conquistado. Nada do Império, tudo pelo Império, né? Nada do Império, tudo pro Império. Assim, você falou meu lugar, você falou meu quintal, assim, me lembrou assim, um enredo de 2017, né? Onde o senhor tem um dedinho ali, eu acho que um braço quase todo ali nesse enredo. Eu acho que o corpo inteiro, né? Eu acho que o corpo inteiro. O que foi o enredo de 2017 para você, Paulo? Da minha geração, talvez tenha sido eu o único que não quis se tornar carnavalesco. Eu sempre fiquei nessa função do fazer carnaval. Fiquei na Mocidade muitos anos, não como primeiro, porque eu nunca gostei dessa parada de ser considerado primeiro, mas eu me colocava como mais um. A minha vaidade não me levava a isso, né? E, na verdade, na Mocidade, eu sempre coordenei os destaques da Mocidade, mas eu nunca quis abrir aulas, eu sempre quis, assim, o último carro, porque era a minha zona de conforto. Mas, em 2017, eu me lembro que acabou o Carnaval de 2016 com o Severo,
E eu viajei para Nova York porque eu queria descansar um pouco. Quando eu volto já não era mais... Queria descansar um pouco. Eu queria... Não, desculpe, eu não estou sendo prepotente, não. É porque eu morei nos Estados Unidos durante 10 anos. Eu não estou querendo ser prepotente, não, por favor. Mas eu queria acabar o carnaval se dar uma descansada em Nova York. Eu queria. Você pode até estar me convidando, porque daqui a 4 meses eu acho que vence meu visto. Aí eu acho que daqui até lá dá para parcelar. Eu acho que a gente vai precisar de dinheiro, porque nesse momento acho que ninguém tem dinheiro para viajar, mas enfim, sonhar não custa nada. Carnaval, né? De 2023, descansar em Nova York. O que tu acha, produção? Não, eu não falo isso com pretensão, não. Eu não falo com pretensão. Não, eu morei em São Paulo antes de ir para os Estados Unidos, essa coisa toda, eu sempre... Não, eu não falo com pretensão, não, porque foram... Assim, eu me jogo na vida, uma das minhas características, eu sou o meu próprio patrão, eu me sustento, enfim, essa coisa toda. Mas é verdade o que eu falei. E acabou o carnaval, viajei, e quando eu voltei, encontro o Marcos Ferreira, e eu me lembro que nessa época eu morava na Santa Clara, e deitei no sofá, abri o jornal e vejo lá uma matéria de Manuel de Barros. Na Santa Clara, minha casa, nós temos uma biblioteca de quase 40 mil livros sobre arte. Na sua casa? Né? Aliás, muitos carnavalescos pesquisaram na Santa Clara, mas enfim. O cara vai para Nova York, descansado para o carnaval, e tem uma biblioteca de mais de 40 mil livros em casa. Bobagem, né? Bom, claro que eu não encontrei, eu tinha o livro do Manuel de Barros, mas eu não conseguiria encontrar porque é tudo muito bagunçado. Eu fui para a livraria no Leblon e procurar o livro, comprei todos os livros e passei o final de semana praticamente lendo os livros, quer dizer, um final de semana é exagero dizer, mas em uma semana eu li toda a obra do Manuel de Barros e falei para a presidente na época, o Império Serrano tem um enredo, Manuel de Barros. Entrou aqui, saiu aqui, tudo bem. Eu pedi a um amigo meu, que é o Fernando, que ligasse para o Mato Grosso do Sul e encontrasse o telefone do secretário municipal de Cultura, o secretário estadual de Cultura. E ele se organizou, telefonei e disse que eu tinha interesse em desenvolver um enredo sobre o Manuel de Barros do Império Serrano, mas que eu precisaria de dinheiro para fazer isso. Eu não sei porquê, o cara foi com a minha cara e ele só me deu a hospedagem. A passagem para Mato Grosso do Sul, eu levei o Márcio comigo e chegando a Mato Grosso do Sul, é incrível essa história, né? Porque nós vivemos no Rio de Janeiro, que rua é tudo muito... É uma imensidão que termina com a praia e o mar, né? Extenso o Rio de Janeiro. E chegava lá... Pô, onde tu mora, né, Paulo? Santa Clara, Copacabana... O nosso produtor que mora em Bom. Gente, mas eu também moro em Madureira, morei em Padre Miguel, morei em tanto lugar. Aliás, o meu universo... Outro patamar. Não, o meu universo é o subúrbio, todos sabem disso. O meu universo é o subúrbio, andar de trem. Anda de trem, hoje né? mesmo eu vim de trem. Metrô, isso eu aí. vim de trem. Enfim. Não. Até... só para descontrair um pouco, fica tranquilo. Mas bom, em Mato Grosso... Fui para Mato Grosso do Sul, mas primeiro eu queria conhecer a cidade para ter referências do que eu poderia... Enfim. Adoro Mato Grosso do Sul, tenho amigos lá, eles foram generosos comigo. Não posso contar toda a história, naturalmente, mas eu voltei para o Rio de Janeiro com a aprovação de levar para Marquês de Sapucaí o enredo, tomei como título um livro dele, Meu Quintal é Maior do que o Mundo. E voltei com a possibilidade de muito dinheiro, né, na época, que infelizmente não foi possível. Enfim, é uma história que todos sabem, mas eu não quero tocar nesse assunto. Mas foi uma experiência porque eu pude desenvolver junto com o Marcos e exercer a função de carnavalesco, né? Primeiro porque eu trouxe um enredo para o querido Império Serrano. E era muito difícil, é muito difícil falar de Manuel de Barros, porque você tem os personagens todos à sua volta que fez Manuel de Barros um escritor importante.
E foram muitas horas de conversa com os compositores em becos de Madureira, debaixo de viaduto, mas falando. E por conta disso, foi muito difícil ter escolhido um samba enredo, aquele que levaríamos para a avenida, porque eram todos muito bons. Você se lembra disso? Lembro. Né? Então, ter feito Manuel de Barros, naquele momento eu exerci tudo aquilo que sempre neguei, que é ser carnavalesco. Então, eu dei para o Império Serrano, né, um trabalho que eu considero assim, Paulo Santos se tornou carnavalesco, embora tenha sido o Marcos que desenvolveu. Naturalmente, né, desenvolvemos, porque ele seguiu religiosamente, saindo um pouco daquilo que eu queria, até por outras questões que envolvia dinheiro naquele momento. Mas ali, naquele ano, naqueles meses, eu pude dizer, fui carnavalesco, né? E hoje, ainda hoje, quando o samba é levado na quadra ou nas saídas, né? É um misto de emoção, de prazer, do dever cumprido, que eu acho que eu não terei mais essa experiência. Eu acho que tem que ser única mesmo, não só pela questão de não querer ter sido carnavalesco, mas poder ter sido carnavalesco em 2017. Eu carregava naquele momento uma emoção muito forte, mas também carregava a angústia de coisas acontecidas que poderiam ter sido diferentes. Então, em 2017, ao mesmo tempo que o troféu entrava pela quadra, eu me despedi do Império Serrano e fui embora para casa. E não queria mais saber do Império Serrano, pelas dores que senti, né? Pelas mágoas que eu carreguei, porque foi muito difícil. Eu vivi, para você defender um projeto naquele momento, foi muito difícil, né? E fui embora para casa, resolvi ir embora para casa. A quadra toda festejando, eu fui de trem, porque eu não tinha dinheiro no bolso, mas feliz, né? E voltei ao Império meses depois, com outros personagens, com outros enredos. Mas ter feito Manuel de Barros, ser dono deste enredo, é preciso que se diga que este enredo me pertence, né? Eu dei para o Império Serrano, também por uma situação vivida, porque como eu teria a Lei Rouanet, e havia, né, um compromisso assumido por mim, porque eu sabia que seria aprovada a Lei Rouanet, porque isso me foi garantido, né? E um dia antes do Carnaval, a advogada da família do Manuel de Barros me disse que o enredo não iria para a avenida. Eita! Porque eu teria que pagar os direitos autorais. E como eu vivi todo o processo muito solitariamente, né, eu fiquei muito desmontado nesse dia, né, e eu não parava de chorar. Eu me ajoelhei e falei, não faça isso com a minha comunidade, porque o Império precisa desfilar, está tudo pronto praticamente para desfile. Que babado! Vocês sabiam disso, gente? As coisas que acontecem nos bastidores não sabem, olha aí, ó. A importância de se contar a história do Império Serrano. Isso na Avenida Calógeras 7º, acho que 8º andar, eu vivi 30 minutos de desespero contido, de choro, e a advogada muito severa comigo, dizendo que não. Então ela disse, eu vou ligar para a dona Marta para saber se ela permite que você desfile com Manuel de Barros. Dona Marta, eu nunca estive à frente da Dona Marta, mas eu conversava muito com ela por telefone e falava da minha emoção e perguntava a ela coisas, e ela foi uma fonte de informação. E Dona Marta seria? Dona Marta seria a irmã do Manuel de Barros. Ah, sim. Né? Que vive em Mato Grosso do Sul, mas ela tinha um neto aqui no Rio de Janeiro que eu não conseguia falar com ele. Acho que era João, talvez, não me recordo. E eu estava soluçando, né? Assim, meu Deus do céu, o que vai ser? Como é que eu vou chegar em Madureira e dizer que o Império não vai poder desfilar? Então entraria uma questão, entraria advogados, enfim, o Império sem dinheiro, sem absolutamente nada.
Eu estou aqui com o Paulo Sanches, eu estou dizendo a ele, Dona Marta, que o Império não vai desfilar porque ele não pagou os direitos autorais. E eu falava, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Como o enredo era meu, eu era o responsável por aquilo, né? Eu tomei para mim aquilo, eu não podia dividir essa dor com ninguém. Aquilo fui eu que... Eu entrei na história do Manuel de Barros, então você tem que dar a solução para isso tudo, né? Então eu me senti muito sozinho, abandonado, sem saber o que fazer, mas chorava, eu não parava de chorar. Imagina você, um homem velho, chorando, essa coisa toda, mas eu choro muito, gente. Choro muito, eu sou levado pela emoção. Por fim, coloca o telefone no Viva Voz e Dona Marta disse, olha, esse menino é um amor de menino. Ele foi muito correto com a família o tempo todo. Ele nos passou todo o processo que foi, a angústia que ele viveu de não ter sido possível haver a Lei Rouanet. Deixa ele colocar o povo dele na rua e deixa o Império Serrano desfilar, que eu vou estar acordada para ver o Império desfilar. Dona Marta, muito obrigada. Cara, eu me emociono com essa história. Muito essa obrigada. história me emociona demais, né? Me emociona demais até hoje. Então, ter dado para a comunidade Manuel de Barros, ter dado um título para o Império Serrano, né? Contribuído, né? Ter entrado para a história do Império Serrano, porque quando as pessoas falam de Manuel de Barros, se lembra do Paulo Sanches, né? E eu, sabe, eu não quero ser carregado no colo por isso. Eu acho que eu fiz aquilo que é obrigação sua, se você tivesse que fazer, buscar o melhor do Emerson, do João, do José, da Maria, de qualquer um que se considere imperiano. E eu fiz. E o Império subiu. Subiu e o samba, hoje, quando é gravado, né, a quadra, é uma explosão ainda de emoção, né, porque aquilo representou muito na vida dos imperianos, né. Eu não posso comparar Bumbum para Ticumbu, naturalmente que não, porque esse samba Bumbum é emblemático, o enredo foi muito emblemático, não tanto Manuel de Barros, está bem abaixo disso. Mas fica pela qualidade daquilo que nós vivemos na época da disputa de samba enredo, das conversas que tive com os compositores, e foram muitas, né? Das pessoas que tiveram, do projeto do Marcos Ferreira, do aprendizado dele também, do conhecimento que é quem é Manuel de Barros, né? E, então, isso foi importante para mim. Ali eu me tornei carnavalesco, me mantive operário, fui para casa porque me machucaram muito, mas voltei depois, né? Já cicatrizada a dor, enfim. Mas foi uma experiência que eu acho que nunca mais eu vou viver, tá entendendo? Uma experiência que me levou ao extremo da quase loucura, né? Que foi esse momento no escritório da advogada, mas também teve um momento, né, de conversar com o Marcos aquilo que nós queríamos enquanto defesa do enredo nas fantasias, no samba, no comportamento, enfim, foi um grande momento vivido por mim que eu vou levar para sempre, né? Para sempre. Eu fico muito feliz, né? Como imperiana, te agradeço por todo esse carinho com a nossa escola, né? Falo nossa porque você também faz parte disso, né? E acho que todo imperiano que não sabia dessa história e não sabia, né, de todo o trabalho, né, todo o planejamento do Carnaval de 2017, toda vez que eu escutar o samba, se estiver vendo esse vídeo, vai lembrar de você, né? Vai entender a importância de você defender esse projeto, né? E não só por conta do campeonato do Império Serrano, mas também para ficar marcado, né, na história do Império Serrano, de trazer um enredo no qual é um autor brasileiro. Sim. Que tem obras magníficas. Sim. Né, e trouxe para a gente essa vivência que... Eu acho que trouxe conhecimento, isso aí, né? Eu acho que a palavra isso que certa foi é essa, o importante. conhecimento, né? Porque muita gente não Não conhecia. não conhecia os personagens, né? não Isso aí, conhecia quem é exatamente. Manuel de Barros. O Manuel de Barros eram muitos, né? Eram vários Manuel de Barros Isso aí. através de personagens. Eu devo dizer o seguinte, o Império Serrano é uma grande escola de samba.
eu acho que ter Sandro Avelar no comando do Império Serrano, eu considero uma coisa magnífica. Porque Sandro Avelar traz para o Império Serrano, com o seu modo de ser Sandro Avelar, e oferece para cada um de nós a dignidade de ser Império Serrano. Não vou aqui nominar, não vou aqui citar nomes, mas a vinda do Sandro Avelar, essa diretoria trouxe para aquele imperiano a dignidade. Trouxe para a instituição imperiana a dignidade. O que queremos fazer, o que estamos fazendo, é cuidar do Império Serrano. Não fazer o Império Serrano sangrar, porque ele sangra ainda por problemas existentes, mas ele pulsa. A nossa missão é não tornar o Império Serrano grandioso, mas é fazer que o Império ocupe o seu lugar de direito. E isso vem de dentro para fora. Se cada um entender que ele tem uma responsabilidade com a instituição Império Serrano, se cada um entender que esta diretoria veio para essa mudança, em pouco tempo o Império vai ocupar o seu espaço, que é no grupo especial, sem o fantasma do grupo de acesso. Não que o grupo de acesso não seja, não necessite ser desmerecido, mas o lugar do Império é estar no grupo especial. Concordo. Né? Fazer grandes carnavais no Império Serrano, na Marquês de Sapucaí. E enquanto me permitirem estar no Império Serrano, eu vou brigar por isso. Né? Eu vou defender isso. Porque hoje eu posso dizer que eu sou Império Serrano. Alguém disse numa das gravações que nós fizemos aí pelas ruas que o meu sangue é verde e branco. Então também a dona Nelly falou isso. O meu sangue hoje é verde e branco de Madureira, do Império Serrano, é isso. Eu vou falar o quê, gente? Não dá, eu fico emocionada. Falar de Império é uma coisa assim muito difícil para mim. E eu sou imperiana, todo mundo sabe, né? Eu não escondo isso de ninguém. E falar de Império sempre é muito emocionante. E eu fico muito feliz em ouvir pessoas falando com tanto amor e carinho, assim, da mesma forma que eu sinto, né, pelo Império Serrano. E eu queria ficar aqui horas e horas para ficar contando mais histórias, né? As pessoas saberem um pouquinho dos bastidores, o que é um trabalho, não é só uma função, não é só um cargo. Tem toda uma estrutura por trás, tem todo um planejamento, tem todo um trabalho árduo que as pessoas às vezes não têm noção, assim, não se dá conta. E assim, eu queria finalizar assim com um bate-bola assim com você, bem rápido assim pra gente descontrair, porque senão a gente vai chorar aqui que eu tô emocionada. Falar de Império me deixa emocionada. Para as pessoas conhecerem um pouquinho também de Paulo Sante, né? Quem é o Paulo Sante fora do carnaval? O que o Paulo Sante gosta? Qual é o time de futebol de Paulo Sante? Eu não gosto de futebol, como é que é esse negócio? A pessoa tem vida fora carnaval, pensa carnaval 24 horas por dia, o ano todo, como é que é isso? Não. Eu já fui aquele moleque de Maracanã, não sou mais, porque, enfim. Mas não, eu tenho a minha vidinha normal, trabalho com arte, né? Infelizmente não agora, porque, enfim, como a gente trabalha com a Lei Rouanet, então fica difícil você fazer projetos, porque nós dependemos da Lei Rouanet para que possamos levar a arte, né, a todos os segmentos. Né? Paulo Sante é essa pessoa que está no Carnaval, que participou da fundação do Museu de Arte do Rio de Janeiro, porque nasceu na minha casa. Que chique. É o mar, né? E que a minha coleção, parte da coleção de obras de arte que eu tenho, está lá no museu, né? Que será doada para o museu. No dia a dia eu sou operário das artes também. Não tem muita coisa. É aquele sujeito que as pessoas falam que eu sou rude, mas não sou. Eu sou um chorão, né? Um sujeito...
Porque é muito difícil nos dias de hoje você ser amável, né? Mas eu sou uma pessoa muito amável, assim, gosto de abraçar, de carinho. Eu não sou complicado. Paulo Santos é o Paulo Santos que se mostra lá no Império Serrano sempre que a turma se reúne. Eu brigo pelo Império Serrano, sou rude, mas abraço. Brigo, mas beijo. Enfim, esse é o Paulo Santos, não tem nada de diferente aqui. Então tá, eu vou falar vou te fazer uma pergunta e você me responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser? Pode. Uma comida. Fiquei até com medo agora dessa risada. Não. Porque o Paulo Santos, ele gosta de fazer comidas assim chiques, umas comidas exóticas, né? Então acho que por isso que deu essa gargalhada, né? Salmão com não sei o quê, mas não sei o quê. Só faz, mas trazer pra gente que é bom nada, né? Não, porque eu fiz cursos de culinária por aí e só não sou chefe de cozinha porque eu teria que acordar de madrugada para ir comprar coisas, nada disso. Mas eu faço pratos em casa e convido os amigos para degustar ou, enfim, jantar, essa coisa toda. Minha comida preferida é peixe, né? Peixe, e o meu café da manhã é alface, frutas e pão de forma, essa coisa toda. Tenho uma vida bem simples. Ando de trem, gente, né? Mas como eu saio tarde de Madureira, eu tenho o Anderson que me leva para cima e para baixo. Nos últimos anos, eu e o Império Serrano você também, né? Formamos uma caravana, o Império foi para tudo quanto é lugar, tudo, enfim, inimagináveis nós fomos. Mas Paulo Santos é tudo isso, né? Paulo Santos, eu já disse, eu sou vice-presidente, mas eu não quero ser chamado de vice-presidente, detesto isso, sou operário do samba. E uma vida simples, sou do subúrbio, né? Nascido e formatado em Nova Iguaçu, no samba desde 1968, ainda moleque, passei por Natal, Castor, passei por pessoas importantes, fui amigo de muita gente, frequentei muito a Rua 13 de Maio, onde os sambas eram por vezes escritos, e lá estava eu com Mano Décio, sem saber quem era Mano Décio. Enfim, eu tenho uma história boa no Carnaval. Fui destaque durante muitos anos, bom destaque, odiado por muitos, mas fui bom destaque. Mas odiados por muito. Imagina. Porque eu acho que eu era apenas destaque enquanto desfile. Depois eu saía do personagem, não me interessava ser... eu desaparecia com as fantasias, né? Porque eu só queria ser destaque naquele momento enquanto desfile de carro e nada mais, nada além disso. Paulo Santos é o Paulo Santos que todo mundo conhece. É isso. Né? Fotógrafo, né? Porque eu tenho quase 70 mil fotografias do Império Serrano nesses anos todos. Nossa! Fora 40 mil livros na sua biblioteca. Eu tenho o maior acervo de fotografias das pessoas, as caras do Império Serrano. E eu acho que elas ficam muito felizes com o que eu faço, porque eu lhes dei visibilidade, é o que eu faço lá no Império Serrano. Você pode um dia, assim, convidar a gente lá na sua biblioteca de 40 mil livros, fazer uma comida legal, convidar a gente para ver essas fotos. Eu convido, mas as pessoas não vão. Convidar a gente, convido, mas as pessoas não vão. Chamar a produção vai. A produção gosta de uma boca livre, que você não tem noção. Vou preparar um peixe gostoso. Paulo, eu queria te agradecer. Obrigado a você pelo convite. Para você. Assim, por você contar um pouquinho da sua história, né, da sua função no Império Serrano, né, de toda a sua história também dentro do Império Serrano. Quero aproveitar também e agradecer ao nosso presidente, Sandro Avelar, né, porque toda vez que a gente perguntava para ele em relação ao Carnaval, ele falava, estamos trabalhando para isso. Isso. Né? Fica tranquila que você vai ter uma fantasia digna, toda a comunidade do Império Serrano terá uma fantasia digna, estamos trabalhando para isso. Acho que essa era a frase... Sim. Desde sempre. Então, muito obrigada, Sandro, por você e toda a sua diretoria ter feito tudo aquilo que você prometeu pra gente. Né? Mandar um beijo também pra Rosana, a nossa primeira-dama. E Carnaval de 2023 está vindo aí. Batendo né? na porta, né? Já acabamos... Nem deu tempo da gente comemorar, né? Não. Mas a gente emenda. E espero... tê-lo aqui novamente em outro momento, né? Quem sabe fazer um encontro com o presidente, vice-presidente, toda a sua diretoria para a gente bater um papo assim, né? Para falar de Carnaval. E é isso, adorei. Você Obrigado, fantástico. A gente já se conhece há muito tempo, você tem um lugar especial no meu coração, história, né? Você sabe muito bem disso. E é isso, gente. Eu quero aproveitar e pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal do Império Serrano, tá dando bobeira, né? Porque,
Mais de 2 anos você ainda não é inscrito no nosso canal? Tá de brincadeira. E aproveita e deixa no seu comentário quem você quer aqui no nosso Resenha Imperial, tá? Um beijo e até o próximo canal. Até. Ih, canal não, gente, errei. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. Fala, família imperiana! Nesta próxima quinta-feira, às 19 horas, está de volta o nosso programa Resenha Imperial e eu conto com você, tá? E o nosso primeiro convidado dessa nova temporada é quem? Eu, Paulo Santi. Então você não pode perder, tem muito Operário babado. do Carnaval. Muita história legal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ficar ligado em tudo que acontece na TV Império Serrano. Ó, tem muita coisa boa vindo aí, hein? Muita. Vem com a gente. Vem com a gente.